Eu, Kelly Helena. E eu sou a Raquel Kiel, do podcast. E agora, Balzac? Gente, hoje estamos com a presença de uma querida, uma fofa, que ela aceitou de primeira participar com a gente, né? Que é a Izzy Mahasati. Izzy Mahasati. A Izzy, gente, ela atende presencialmente em Santos e online também, ou seja, vocês podem ter um atendimento dela Brasil e mundo afora, e ela desenvolve terapias femininas, ciclos de mulheres e atua com ginecologia natural. Guia trabalhos de cristais íntimos, que é Ione Egg, que depois eu vou perguntar para ela o que é isso, e bastão para terapias de sagrado feminino e sagrado masculino também, que isso é muito bom. Ela faz guia de jornadas de pompoarismo, massagens para TPM, para despertar o ventre da mulher e para uma feminilidade saudável e prazerosa. Gente, o programa está imperdível, vocês não podem perder. Fique com a gente até o final. Izzy, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gratidão pela presença. A gente estava aqui, nossa, contando assim, os dias para você estar aqui com a gente. Com essa sua gentileza, que você aberta o assunto. Com a delicadeza, né? É delicadeza. A Izzy era muito delicada, gente. Verdade. Coisa que delicadeza aqui comigo. E nem comigo. Tá um pouquinho longe. Trouxemos uma flor. Obrigada, viu, Izzy? Gratidão a vocês, queridas, de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra participar dessa empreitada, né, de vocês para trazer luz, para trazer esclarecimento, né, para trazer acolhimento, né, para as pessoas. Eu apoio, dou todo o meu apoio, vocês sabem o quanto eu sou resistente de aparecer, né? É verdade. Mas eu realmente aceitei de primeira porque meu coração está aqui com vocês, nesse projeto. Gratidão. Você faz parte de todo o nosso processo de feminino, de terapias. A Izzy, ela realmente é uma pessoa super dedicada, estuda muito, muito sobre autoconhecimento feminino e, como você falou, nossa empreitada, né? Nossa empreitada de trazer um pouco de tudo. Né? Para todos os gostos e para que a gente possa também trazer de alguma forma uma ajuda, um conhecimento, alguém que queira seguir algum caminho, né, das terapias e das histórias, às vezes, também, que a gente traz as nossas próprias histórias também, né? A gente brinca que aqui é uma terapia em grupo. A gente começou nessa jornada de autoconhecimento, falar sobre autoconhecimento, mas, de uma certa forma, a gente está em busca do nosso autoconhecimento, né? Sim. Então, é uma troca aqui, né? É um bate-papo que a gente tenta passar um conteúdo para quem está lá em casa também, de repente está se conectando, né? Sim. Já teve dias a gente está gravando e falando, putz, caiu uma ficha aqui, os Balzacs, caiu uma ficha aqui gigantesca e que acaba abrindo horizontes, não só para mim, como eu acredito que para todo mundo também, né? É verdade. Autoconhecimento feminino, Izzy. Por onde a gente começa? Autoconhecimento. Então, que impulso aquela pessoa tem que move ela a algo que ela está insatisfeita? Se ela tem um conhecimento mínimo dela, vai ficar mais fácil essa jornada. Para as conquistas que ela quer, para o desenvolvimento dos projetos, dos planos dela. Então, quando eu me conheço, fica mais fácil eu entender os rumos que eu vou direcionar, os objetivos que eu vou, né, perseguir. No caso, a pessoa tem mais clareza, né, das coisas que ela pretende, dos objetivos que ela quer alcançar. Sim, porque ela acaba tendo com ela mesma mais liberdade, não sendo tão refém, né? Então, a gente minimamente se conhecer para poder entender as ferramentas que a gente vai colocar ali nas buscas dos projetos que a gente está
conquistando, né, que a gente pretende conquistar. No nosso caso, no caso da mulher, a gente tem que relevar 4 detalhes muito importantes. Quais seriam? Do nosso ciclo feminino. Então, o que eu vou trazer aqui é com relação à energia. Essa é a minha especialidade. Essa é a especialidade do meu estudo, da minha investigação. E existe toda uma investigações de fisiologia, N tipos de investigações. Aqui eu trago com relação à energia. Então, toda a minha linguagem, ela é com relação à energia. Então, às vezes, por isso, às vezes, pode ser algo novo, né, para algumas pessoas, quando não estão familiarizadas com essa abordagem, com esses pontos de vista. E, na verdade, Isa, seria legal você falar desses ciclos, né, tentar colocar para o pessoal, porque tem muita gente que não entende isso dos ciclos, né, tem aquele velho jargão de que mulher é mulher, e pronto, né, não entende essa oscilação dos ciclos, não entende a diferença de mulher e de feminino, né, não entende essa diferença de mulher e de energia feminina. Então, é bem legal você falar disso, porque a gente possa trazer também essa informação para o pessoal. Sim. Porque as próprias mulheres também, né? Eu acho que as mulheres, elas estão ficando tão num sistema automático, e, sei lá, que a gente fale sistema patriarcal, que seja, que a gente acaba esquecendo um pouquinho desse nosso sagrado feminino, né? Sim. Das nossas dores, do que a gente precisa curar. Então, é importante trabalhar sobre essas questões. Você trouxe uma palavra muito importante, automático. Então, a gente está numa anestesia, né, quando a gente traz a palavra patriarcado, né, o patriarcal, o sistema masculino, nós todos, homens e mulheres, estamos tão inseridos dentro disso, tão anestesiados nesse automático, que a gente está realmente no sistema. Isso, para nós, mulheres, sobrevivemos a esse sistema. Com a nossa sabedoria cíclica, ela sobrevivendo, ela não está se manifestando, ela está sobrevivendo. Então, para aquelas que são mais autônomas, é um pouco mais fácil de driblarem um pouco desse massacre. Eu vou até usar essa palavra, porque para algumas é realmente massacre, né? E para poder, assim, se sedar. E aí essa anestesia, esse automático, ele é realmente a base de remédios, né? Ah, sim, é verdade. E elas muitas delas não associam que lá no final, então lá no final do último corpo, né, o corpo mais denso, vai estar aparecendo ali todas as dores desse feminino que não foi respeitado, dessa ciclicidade que não foi respeitada. Então, eu trouxe aqui, né? Então, entendendo essa nossa ciclicidade, eu gosto de colocar para a gente entender um pouco melhor, a gente coloca esse gráfico aqui no nosso ventre, né? Então, bem na parte de baixo, lá na pelvis, no baixo ventre, inicia um movimento de subida, né? Então, o que é cíclico, ele é circular, né, da palavra círculo. Então, ele sai de um ponto, ele percorre uma jornada e ele volta para aquele mesmo ponto. Diferente do masculino, que é linear, ele tem um mesmo pensamento. Os homens, eles são, de manhã eles estão de um jeito, à tarde eles estão de um jeito. O ciclo do homem, ele é 24 horas. 24 horas, é o mês inteiro igual. Né? Não, mas Se você falar com ele numa semana, ele está pensando a mesma coisa, ele está sentindo a mesma coisa, ele tem a mesma decisão. Dali 2 semanas, ele está pensando a mesma coisa, ele tem a mesma decisão. Dali outra semana, na 3ª semana, ele está igual. E aí, na 4ª semana, 5 anos ele está pensando igual. Né? Por isso é tão fácil. Por isso... Eu acho que meu marido tem um feminino aí, porque ele é totalmente bipolar. Sobre o que você está falando sobre ele ter a mesma ideia, é verdade. No começo do mês ou no final, sobre um assunto, ele vai estar com a mesma ideia. Mas a forma que ele demonstra isso para mim é de forma, assim, diversa, assim, de várias formas. Aí eu falo, amor, a gente precisa ter uma conexão, porque eu brinco com ele até, eu falo, você é bipolar.
Porque às vezes ele acorda, eu falei, eu não sei quem acordou, se foi o bravinho ou o animado. Aí eu espero para ver a forma que ele vai me dar bom dia. Aí eu levo um cafezinho Ele lá. deve ter um gêmeos forte aí Eu acho astrologia que sim, eu dele. acho que sim. E já a mulher, ela é fases. E a mulher, ela tá numa semana de um jeito, na outra ela tá de outro, na outra ela tá de outro, na quarta semana ela tá de outro, completamente diferente. Se a gente for pensar, então, num ciclo, que ele sai de um ponto, ele percorre uma jornada, ele volta para o mesmo ponto, em um minuto a gente não tá igual ao outro. Eu ia falar exatamente isso. E aí, naquela semana a gente tem aquela ação daqueles hormônios, na outra semana a gente tem outra, na outra semana, então a gente tem os hormônios que vigoram no nosso corpo, né, que circulam no nosso corpo, na nossa mente, né, promovendo o nosso emocional para a nossa criação, né, eles não são iguais. Então, o tempo inteiro, né, a gente divide em 4 grandes fases, que são, né, essas grandes divisões, e a gente vai realmente pensar diferente da fase anterior. E ter um ponto de vista, e muitas vezes decisões diferentes, sentimentos diferentes, né? Então, nós mulheres, temos um ventre aqui, porque aí é que está a importância do autoconhecimento. Por que isso, né? A gente parte daqui. Se eu tenho uma ciclicidade no meu ventre, ela, o tempo inteiro, mês a mês, lua a lua, ela está me colocando, qual é o objetivo desse feminino? Qual é o objetivo, não, qual é o padrão desse feminino? É preparar para uma gravidez, é preparar para o acolhimento de uma criança. Mês a mês a gente está, o nosso inconsciente, o movimento do nosso corpo, ele está assim, o tempo inteiro. E aí, em cada uma dessas fases, eu vou estar de um jeito com esse fim. Então, a gente não vai em busca desse filho todo mês, mas aqui são todos os projetos, são todas as criações da gente, né, que tomam o lugar desse filho, que são as nossas criações. Então, o nosso organismo ele vai se preparando para gerar uma vida. Para gerar uma vida. E aí, então vamos explicar a ciclicidade. Imagina aqui no ventre, né? Então, quem está no Spotify ou nos outros, né? Vão imaginar realmente, lá embaixo, no baixo ventre, a energia sobe pela direita, eu acompanho o taoísmo, né? A sabedoria da medicina taoísta, né? Sobe pela direita, impulso de crescimento, impulso de enraizamento, né? Então, a gente está crescendo, a energia, ela precisa de um impulso, então a gente está muito impulsiva. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, dependendo, né, do equilíbrio que a gente tende a ser realmente mais impulsiva. É aquele dia que a gente fala, agora vai, eu vou fazer tudo, vou resolver a vida. Com a força ali. Então, essa primeira fase do ciclo, então, a gente conta ali o primeiro dia da menstruação, e daí aquela fase que está menstruada, bem embaixo, aqui no baixo ventre, a ciclicidade. E começa o impulso de subida. Depois dessa fase, vem a fase que prepara a gente para a ovulação. É nessa fase que a gente está com esse impulso de crescimento, né? E aí a gente segue para a ovulação máximo de estar do lado de fora, eu quero ser vista, eu estou produzindo, eu estou no máximo da minha energia de estar do lado de fora, eu tenho força no meu corpo, eu tenho vigor. Libido, né? Até a libido. Eu tenho libido. A libido, Porque é nessa fase que a gente está em busca da energia masculina. Então, não exatamente no sexo com o outro para a criação de um filho, mas a energia masculina que vai casar com a minha e vai criar os projetos. Criar aquele projeto no meu trabalho, criar aquela reforma na minha casa, criar aquela mudança que precisa ser promovida. Eu estou no máximo desse vigor. Vai ajudando, complementando a energia. Isso. Casando de verdade, né? É o Yin e o Yang. Que esse é o taoísmo, né? Que eu falei para vocês. E aí, depois disso, desse ápice todo, que é lá em cima no ciclo, a gente, aqui no nosso ventre, próximo do umbigo, essa fase, né, da ovulação. E depois começa a descer. Depois que cresceu tudo, que chegou no seu ápice, ela vai começar a diminuir. Então, essa energia, ela vai começar a ficar introspectiva de novo.
É a hora do desprendimento, é hora de começar a se desprender da luz, a se desprender dos conceitos, a se desapegar. É o momento que a gente começa a ficar meio chateadinho. É um momento que a gente pode ficar chateada o quanto a gente for apegada com as coisas. Doida para matar um, comer chocolate. Isso. Eu fico um pouquinho raivosa, assim. E aí, nessa fase a gente está intolerante. Né? Nessa fase a não gente quer vai que ficando ninguém cada fica vez muito mais perto. intolerante. Por que não quer ninguém perto? A fase de estar perto é em cima. Eu estou com as pessoas, eu tenho contato, eu preciso estar lá fora, eu sou sociável. Depois eu não quero contato porque eu realmente estou seguindo para a menstruação, o momento de eu estar sozinha, o momento da morte. Uma parte de mim está indo embora. A gente literalmente desprende parte do útero da gente. Verdade. A gente põe fora da gente, né? E aí, o quanto isso vai doer, o quanto eu tô apegada com as coisas. E é uma fase que a gente precisa, às vezes, ficar até um pouco mais reservada, né? Assim, a gente precisa estar um pouquinho com os nossos pensamentos, um pouco mais vem um pouco mais essa fase reflexiva. Essa fase da gente mergulhar dentro da gente. É verdade. Então, eu mergulho dentro de mim, eu saio e mergulho no mundo lá fora. Eu mergulho dentro de mim, eu saio, eu me preparo para estar lá fora, eu estou lá fora. Eu me preparo para estar dentro de mim, eu estou dentro de mim. Isso é o ciclo. Isso é a sabedoria inata que a gente traz. Só quando eu mergulho muito lá dentro de mim, eu trago toda a base para eu estar fora e criar junto com o que está aqui fora. E se eu nunca mergulho, se eu sempre sou linear, e é como a gente tem que sobreviver nesse mundo patriarcal, masculino. Eu nunca vou mergulhar dentro de mim, eu sempre tenho um trabalho que não me permite eu descansar os 7 dias. Eu ficar no escuro, eu não escutar ninguém, eu não ter nada. Por isso a gente começa a pesquisar, né? O Sagrado Feminino nos trouxe essas sabedorias antigas das mulheres que se resguardavam todas dentro de uma tenda, uma fazia massagem na outra, uma fazia o parto da outra, cantava, né? Porque é do feminino, é a dança, é o canto. Né? Quando a gente solta a voz, o nosso canal também abre, o nosso canal vaginal também abre, para que esse sangue flua, para que essa criança flua, para que esses projetos fluam. A gente perdeu isso, e a gente está aqui sempre, o tempo inteiro trabalhando. A grande maioria das mulheres trabalham de domingo a domingo. É verdade. Porque quando a gente não está trabalhando no nosso trabalho, a gente está trabalhando em casa. É verdade. A gente está dando conta de um monte de bomba. E muitas vezes a própria mulher, ela não vê isso como um trabalho. Né? É uma obrigação. A casa está limpa, o filho está arrumadinho. As marmitas estarem prontas, né? E a gente se sente um pouco culpada também quando a gente também está nessa fase da introspecção e às vezes um pouco mais da intolerância, a gente às vezes sem querer acaba sendo um pouco mais raivosa, ou às vezes até um pouquinho grosseira, e a gente se sente culpada, né? Porque a gente não tem tempo de se resguardar e fica nessa fase de trabalhar, cuidar da casa, e aí a gente sem querer às vezes acaba sendo grosseiro. Eu vou falar para você que eu não me sinto mais culpada, não. Quando eu tô assim, eu aviso. Não estou boa hoje, então não nem me olhe. Então, tá certa. Então, assim, sabe que eu sou uma lady, gente. Nossa, eu sou uma fofura de pessoa. Então, sabe que se vier num dia que eu tô atravessada, né, é lógico, eu vou pedir desculpas e tudo mais, mas eu já sei que naquele dia eu não tô bem. Então, não queira me aborrecer naquele dia, porque vai dar ruim. Então, antes eu me sentia muito culpada. Hoje eu já não. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que educar, né? Quem tá, né, com essa consciência. Quando a gente atinge essa consciência, a gente decide, né? Porque mesmo tendo essa consciência, é uma decisão de todas as mulheres também continuarem nessa produção, né? Nessa linearidade. Ok, né? A gente só entende que, assim, existem preços e preços, né? Mas ok. E a partir do momento que eu não estou mais seguindo esse padrão, que é o padrão que está vigorando, eu tenho que educar, né, quem está do meu lado. E aí é a mesma coisa que eu faço também, não me olhe,
Não chegue perto, muito bom, vem de leve. Hoje estou mordendo. Ou a gente engole, né? Porque a natureza, principalmente quando a gente convive com homens, a natureza deles, eles não entendem, né? Eles não entendem. Eles não entendem, não é a natureza deles. Então, eles acham que a gente é igual a eles e que, né? Que é simples. Que é simples e que é linear assim. Então, a gente precisa educar, né? Então, nesse dia aqui, eu estou assim, eu já faço tudo que eu tenho que fazer. Então, a fase que a gente chama de TPM, né? É a fase da gente programar também esse período. Quanto mais eu consigo resolver coisas para programar esse tempo, né, para descansar, ou para não me aborrecer, para avisar, para adiar reuniões, eu posso fazer. Então, eu tento negociar com as clientes, né? O que dá para se negociar aqui com a família, o que dá para se negociar aqui no trabalho, né? Uma coisinha que dê para negociar e adiar ou antecipar, a gente já está ganhando, né? Ao final de um ano, o peso de cada coisinha que você adiou em cada mês, você vai ganhar em vitalidade, em menos cólica, em menos dor de cabeça, em menos depressão, em menos vazio existencial feminino. Porque quando a gente não segue a nossa natureza feminina, a gente vai ter vazio existencial feminino. Sim. Então, mas é isso que eu sinto. Eu acho que a importância, quando a pessoa escolhe ficar no sistema linear, que é um sistema masculino e patriarcal, eu acho que ela fica desconectada com a própria essência dela. Hoje, a pessoa parece que não percebe, mas depois vem as dores. Depois vem o pagamento, é o que eu falo, é o preço. Uma menopausa que vai doer, uma fase fértil que vai doer. Como é que dói? Dói de várias maneiras, dói na cabeça, né? Na região da cabeça a gente pode listar, né? Então a gente vai lá na TPM, tem milhões de síndromes e a lista é imensa. Então não é que a menstruação cause isso. Eu sou uma grande advogada da menstruação. Não é que a menstruação causa isso. A menstruação, ela deixa os véus mais fluidos. E ela vai te mostrar o que você está fazendo, que não é a tua essência verdadeira, feminina. Você fala, eu sou uma grande advogada, né, da menstruação. Eu sempre gostei de menstruar. Sempre. Desde que eu sou muito nova, e aí as minhas amigas falavam, nossa, que horror, que coisa mais horrorosa, você gosta. Eu pensava comigo, eu falei, eu acho que é porque eu não tenho cólica. A minha TPM, ela é leve, agora que eu fiquei velha, que a TPM tá um pouco mais pesada, mas ela é leve de qualquer forma. Né? E tem muita mulher que demoniza o fato de menstruar, de ser mulher, de ser cíclica, talvez porque não tem esse entendimento. Né? Você que trabalha, acho, praticamente exclusivo com mulheres, né? Como que você recebe ou como que essas mulheres chegam para você? Porque elas demonizam? Porque elas realmente estão no inferno. Porque elas realmente estão no umbral, né? Usei uma palavra pesada aqui. Porque elas realmente estão no umbral de densidade. Tem umas que falam que inferno, de novo. A densidade que elas... Às vezes é o marido que fala, mas de novo, mulher, de novo. E elas realmente estão numa densidade umbralina, com todas as programações. A gente vai entrar em outro podcast, que vai dar aqui até amanhã, né? Dá uma resumida, né? A gente deixa... Os programas que existem em todos os átomos do nosso ventre, do nosso coração, da nossa mente, com relação a esse feminino, de memórias ancestrais, né? Tá aí aquele trabalho que a gente fazia, a gente tem que falar disso, hein, Raquel? Constelação do ventre, gente. Nossa, foi maravilhoso. A gente precisa gravar um podcast só disso, falar sobre isso. Nossa, foi maravilhoso. Tem mais podcast, né? gente. Muita cura. Nossa. Só para explicar, né, para o pessoal, a gente desenvolveu lá um tempo, antes da pandemia, né, um trabalho chamado Constelação do Ventre. Nossa, foi fantástico. Fabuloso, assim. Vamos retomar. Vamos retomar. Em breve. Aguardem. E essas programações que a gente traz da nossa ancestralidade, o que está como memória de todas as nossas experiências, né, de vidas passadas também, né,
nos átomos do nosso ventre, né, de todas as relações, de todos os abortos, de todos os abusos, de tudo, de todas as menstruações, inclusive, está tudo aqui, tanto que a gente acessa, né? Então, está tudo aqui. A hora que a gente abre a frequência, a gente acessa. Então, o que não está em consonância com a verdade da nossa alma feminina, vai gritar e vai doer. E um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho mais aqui, vai pesar nessa densidade umbralina. E aí a gente tem que resgatar aquela pessoa daquele lugar, com muito acolhimento, muito amor. No primeiro momento, entender isso aqui é a base. Então, a gente conclui assim, qualquer autoconhecimento feminino que não releva isso daqui, ele vai tratar a gente numa linearidade que não vai manter a gente no profundo da gente. O ideal, então, é que as terapias, elas sempre olhem para esse ciclo. As terapias femininas, elas, né, têm que ser relevadas, porque a gente é 4. Então, até existe, assim, uma sabedoria, né, do feminino. Não toma uma decisão muito radical sem antes você passar pelos 4 ciclos. Nossa, porque você... Não, desculpa, eu tô lembrando aqui eu tinha tenho, né, um problema de miomas, e eu acompanho, né, tô sempre acompanhando para ver o crescimento. E eu lembro que teve um ano que eu tava até fazendo terapia convencional até com a Lilian, que me ajudou muito a dar uma equilibrada emocional, e aí eu parei de ter cólicas, porque eu tinha cólicas horrorosas, né? E eu lembro, Izzy, que esse ano, participei de vários e vários encontros que você fazia. E aí eu estive com a terapia, e também a terapia com a Izzy, eu consegui melhorar as cólicas menstruais. E depois eu fui fazer o exame do tamanho lá do mioma, que é pequeno, mas aí ele tinha até dado uma diminuída. Eu até acho que eu comentei isso, mas já faz tempo. E aí eu achei isso o máximo, porque até conversando com a ginecologista, eu até falei sobre a terapia que eu estava fazendo, né? Porque é aquela conexão que a gente a gente adentra ao nosso feminino, ao nosso sagrado. A gente tem as curas, né? A gente traz sei lá, às vezes até de situações de infância. Sim. Por exemplo, vou rapidamente, porque também não vou tomar muito tempo, mas que nem eu teve um certo momento na minha vida que eu fiquei mocinha, assim, 12 anos eu já tinha um corpo desenvolvido. E os meus seios foi a primeira parte que desenvolveu no meu corpo. Então, com 12 anos, eu já tinha seios de uma mulher adulta. E eu lembro que eu sofria muito assédio, mas assédio mesmo. Naquele tempo... É uma criança no corpo de mulher. Exatamente, né? Uma criança no corpo de mulher. E assim, lógico, meus pais e minha mãe, meu pai sempre muito atento, até com a roupa que eu usava. Mas eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu desenvolvi assim um desgosto pelo meu seio, porque foi assim uma fase meio complicadinha, passou rápido ainda bem, mas me dava uma recordação negativa, sabe assim, o fato de eu ter seios me trazia uma recordação negativa, porque me trazia aquele abuso, aquele assédio. E isso é bem comum, né, Izzy? Voltando lá, vamos pegar esse exemplo aí da Kelly, né? A gente tem aqui, então, começando ali, saindo da menstruação e partindo para a fase pré-ovulatória, né? Essa fase pré-ovulatória, essa nossa ciclicidade, que tanto tem a ver com a ciclicidade da natureza, né? Porque lembra que eu falei, a gente já volta no teu exemplo para linkar tudo e a gente vê que tudo está conectado. Essa natureza que a gente tem é a mesma natureza do nosso planeta, da Terra. Por isso a gente tem uma conexão tão grande. Quando você vê que todo o trabalho de Sagrado Feminino, vocês conhecem, né? Bastante disso. A gente sempre tem uma tendência de ir para a natureza, de ir para a Terra, de falar da Terra, de falar da Mãe Gaia, porque ela é a nossa grande nutridora, né? Ela é dela que vem toda essa energia pelo nosso primeiro chakra, sobe, nosso primeiro centro de energia, né, vai alimentando os demais, e essa ciclicidade que existe nela, que ela também é uma grande mãe, né, ela também tem, nós todos somos filhos dela, né, sim, todas as pessoas, todas as coisas, todos os minérios, todos os vegetais,
E ela, essa mesma ciclicidade que a gente tem, na verdade, a ciclicidade que ela tem, a gente tem, né? Então, as estações que ela vivencia, a gente também vivencia aqui. Então, agora eu volto para cá, para a ciclicidade, depois eu volto para o teu exemplo. Essa subida aqui da energia, né, essa força masculina, porque nós temos o masculino e o feminino, Sim. assim como os homens também, essa energia de subida que é masculina, esse impulso de crescimento, né, que é a nossa fase da infância, né, então ela sobe essa fase pré-ovulatória, ela traz toda a memória da nossa infância. Então, quando a gente acessa, quando a gente vai lá na nossa criança ferida, quando a gente vai lá resgatar a nossa criança interna, a gente também está resgatando essa nossa fase ovulatória. Todo o trabalho que a gente faz com criança ferida, a gente está curando a fase ovulatória. E toda a cura dentro de uma terapia feminina de cura de fase ovulatória, a gente está criando criança ferida. É a mesma frequência. A gente está curando a natureza da terra em nós. Nossa, que lindo! Isso é muito bacana. Nossa, lindo, Esse é um pouquinho de se conhecer, né? Eu conhecer o que é o movimento da Terra aqui em mim. Você estava falando da Terra, né? Do estar aqui e estar presente também dentro de todo esse movimento. A gente escuta falar muito das fases da Lua, né? O quanto o feminino está conectado dentro desse ciclo que você comentou, o quanto ele está conectado com esse ciclo lunar. Falei da Terra, né? Os ciclos da Terra. Então, sim, os ciclos da Terra lá, os elementos, né? A fase da primavera, que é a fase pré-ovulatória, a fase do verão, fogo, calor, que é a fase ovulatória, né? Né? Quando a gente está no verão, todo mundo sem roupa, fora de casa, todo mundo, né? Animado, feliz, uma disposição, tem uma disposição diferente. E depois a gente vai para a parte do outono, a parte do elemento ar, né? Então a gente tem os elementos alquímicos aqui da natureza, a fase pré-ovulatória, que é o elemento terra, né? A fase da ovulação, que é o elemento fogo, que é o verão, a fase do ar, que é o elemento ar, que é a fase pré-menstrual, preparando a gente para a menstruação, a nossa fase outonal, e depois a gente vai para o inverno, todo mundo dentro de casa, né? Todo mundo lá guardadinho no frio, o nosso feminino, o nosso corpo inteiro, ele fica mais resfriado também, né? Na nossa menstruação, a nossa fase invernal mesmo. E a lua nisso tudo, né? A lua, ela também, a mandala, né? A simplicidade da lua a gente encaixa aqui também. A lua nova, sem luminosidade nenhuma, ela é a fase invernal. Não tem luminosidade nenhuma, não tem calor nenhum do sol, né? Não ilumina, o céu está completamente negro, como o horário da meia-noite, como a nossa menstruação. E aí a luminosidade começa a crescer, esse impulso de crescimento, a lua crescente. Depois a lua cheia, né? Completamente cheia, a fase do barrigão. A fase da grávida, né? Também aquele barrigão. E depois começa o desprendimento, a minguar, né? A se esvaziar de luz para novamente vir para a lua nova. Então, um dos primeiros calendários foram a menstruação e a contagem da lua, né? Menses, né? Daí se origina a palavra mês. Então, e esse ciclo da lua, ele também tem uma influência nos nossos líquidos. Ele influencia os nossos líquidos. Nossa, a gente vai ter que gravar outro podcast para falar da lua, né? Porque se a gente começar a falar agora em toda essa ressonância, né, que traz a lua, tem muito, assim, é muito polêmico, né? Porque tem muita gente que também demoniza a lua, né? Sim. Tem gente que demoniza tudo, né, gente? E fala que não tem nada a ver. Então, eu gosto de focar, assim, independente de toda essa ação que tem, né? Que os agricultores sabem, né? Quando plantar, né? Se ele tem a lua certa de plantar, a lua certa de colher, a lua certa de fazer a colheita, tantas luas aquela semente vai ficar,
para que aquela colheita ali ela tenha êxito, para que aquele fruto ali ele tenha mais sabor, né? Então, a terra está aqui também. Então, como é que não vai ter ressonância? Como é que não vai ser? E muito antigamente as mulheres contavam a gestação pelas luas. Pelas luas, né? Agora é por semana que e realmente é pela lua. Sei, mas que eu não entendo nada desse negócio de gravidez de filho, mas eu lembro da minha avó. Minha avózinha falar, fulana tá grávida, já tem tanta lua. Eu falei, nossa, o que elas estão falando? Ou tantas semanas, né? E a gente, assim, joga 9 meses, né? Que é mais fácil na cabeça da gente entender, mas é por semanas, né? Por luas. Aliás, existe um conhecimento, é que a gente, como você falou, a gente perdeu um pouco disso, né? Nessa nossa vida contemporânea, essa vida moderna, a gente perdeu um pouco disso, mas existe um estudo que eu desenvolvo, que é a linhagem lunar das mulheres da família. Então, aquela lua, existe uma lua da linhagem da mulher. É a lua que aquela mulher, que aquelas mulheres vão menarcar, que aquelas mulheres vão ter a sua primeira penetração. A gente evita usar, né? Nós, Sagrado Feminino, evitamos usar a palavra perda da virgindade, né? Então, a gente fala primeira penetração, é a lua que ela vai ter os filhos dela, que ela vai engravidar, ter os filhos. Então, existe uma sabedoria lunar, né? Então, com muito remédio, com muita essa desconexão toda, né, da vida moderna que a gente tem, da vida urbana que a gente tem, né, ela fez com que a gente perdesse um pouco disso, e o próprio fato da gente não anotar também essas nossas fases, a gente não anotar a lua desses momentos mais preciosos do nosso feminino, como a primeira menstruação, né? A linhagem da minha família, por exemplo, é a lua crescente. É a lua que eu nasci. Então, se a gente nasce de parto normal, mais fácil ainda, né? A lua que eu menarquei, a lua que foi a primeira penetração, provavelmente a lua que seria um dos meus filhos, né, dos meus partos. E a lua que a minha irmã também menarcou, a lua que ela nasceu. Então, a gente tem essa... Para algumas mulheres é mais fácil a gente levantar esses dados, né? Uma investigação. É bem legal. Eu faço esse trabalho, né? Para algumas é possível, para outras não, né? Já fica mais difícil. Já fica mais difícil. E qual a importância de saber disso, né? Por que é importante eu saber a lua das mulheres da minha família? A lua das mulheres da minha família é uma força que está lá e que está aqui e que eu posso usar a qualquer momento. Isso é bem bacana, esse estudo, hein? Gente, olha, quem estiver interessado, procura. Grandes projetos e realizações, não só voltado até no caso do trabalho, né? Exato, em criar projetos, ter ou ficar grávida, casar, né? Então, porque tem muito isso, né? Quando fala de autoconhecimento feminino, terapias femininas, as pessoas, elas só olham para a gravidez, só olham para o corpo, para a menstruação, esquece que tudo isso também tem conexão com criar na nossa vida. Exatamente. Criar relacionamentos, criar trabalho, criar dinheiro, né? Então, não é separado, não é uma coisa e outra coisa. Tá tudo junto. É tudo junto mesmo. É a gente, né? É o feminino. Não dá para separar. Izzy, vou pedir uma dica para você. Como lidar com TPM? Como eu falei, eu não sofro muito de TPM, mas eu sei que tem muitas mulheres que sofrem bastante de TPM. Eu até demorei muito para descobrir que o que eu tinha era TPM, porque para mim era algo bem light, assim, até ficar velha. Para mim não era muito light, mas eu também não sabia. É interessante isso, a gente não... Eu não sei se é uma desconexão isso, né? Ou se é essa vida corrida que tem que fazer, que muitas vezes a pessoa até sofre muito de TPM, mas ela acha que foi o dia que ela acordou com o pé esquerdo. E não é. Sim, a gente tem essa sabedoria que nos solicita, né? A nossa essência, ela nos solicita estarmos mais resguardadas. Então, se a gente não respeita isso, aquilo que a gente falou, a gente vai ter um preço em algum momento da nossa vida, umas mais, outras menos, né? Como eu posso adaptar a minha vida
para que eu consiga ter esse momento mais de menos intensidade de ação. Na verdade, quando a gente fala que a gente não tem tanto vigor e tanta energia, é muito comum as mulheres chegarem assim, na fase da minha menstruação, da TPM, eu estou sem energia. Na verdade, a gente está sem energia de ação. A energia que a gente está é de mergulhar dentro da gente, de olhar para o emocional, de dormir no inconsciente da gente, trazer informações para criar o que a gente tiver que criar quando estiver fora, quando estiver no momento, né, de ação. E então a primeira coisa que eu tento é investigar junto com ela o que eu posso fazer aqui para mover a minha realidade e eu tentar me poupar o máximo que eu puder. Se dentro daquela semana que eu menstruo, que aquela mulher menstruou, às vezes eu uso primeira pessoa para fazer, né, cada uma se perceber nesse movimento. Se dentro daqueles 7 dias que eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, eu chegava em casa exausta, eu tinha que dar conta ainda de cozinhar ou de filhos e, né, toda aquela rotina da casa. Se eu posso fazer algumas coisas antes disso, depois disso, então a gente vai ali junto com a agenda. Então, uma dica, a primeira dica, né, para a gente conseguir sobreviver a isso, é a gente trazer como aliada a nossa agenda. A agenda, porque a gente tem que anotar os nossos ciclos. Então, a gente começa por aí. Tem até alguns aplicativos agora para facilitar a vida, né? Aplicativo, eu sou meio com... Né? Mas por que você acha que o aplicativo não rola? Porque eu não gosto muito de aplicativo. É legal o aplicativo quando a gente já se conhece e a gente vai ali confirmar. O que acontece com a maioria das mulheres? Elas não entram em contato consigo e elas vão, deixa eu ver se eu estou fértil. Aí vai menstruar. Deixa eu ver se eu vou menstruar. Então, é mais um artifício que nos distancia das nossas percepções. É uma distração. É uma distração desse profundo nosso. Ela nos distancia da gente. Então, se eu tenho alguma coisa que fala para mim o que eu sou e o que eu tenho, por que eu vou gastar? Eu vou ficar mais ainda nesse automático aqui. Entendi. Né? Então, assim, eu sou a favor para a gente constatar, para ajudar, né? Mas não para a gente depender, não para virar escravo. Né? Então, o significado de tensão pré-menstrual teria que ser tempo para mim. Tempo para mim. Tempo para meditar, né? Tempo para mergulhar em mim, né? E aí, então, agenda. Eu tenho agenda, eu vou saber quando é que vai acontecer a próxima. Eu tive adiantamentos, eu tive atrasos, que lua que foi. A lua que adiantou, em que lua aquela minha menstruação me colocou na fase fértil. Porque é isso que a gente tem que observar. Então, a gente acaba, assim, entrando em contato, gente, segura, senão eu vou até amanhã, hein? Não sei quanto tempo a gente tem. Pode falar. O que a gente tem mais contato, mais conhecimento, né? Se a gente está falando de autoconhecimento, o conhecimento que a gente tem um pouco mais da gente é a fase que está menstruada para aquelas que menstruam. Porque senão nem isso passa realmente naquela linearidade toda. Então, porque independente, quem menstrua, quem não menstrua também tem esse ciclo. Também tem energeticamente, né? A gente iniciou falando que o que eu tento fazer com que as mulheres encaminhem elas para essa sabedoria da energia, né? Essa nossa terapia, ela não dispensa o médico, o ginecologista, né? É importante também saber isso, né? Ela, pelo contrário, ela se integra, né? Então, a fase menstrual, para ela ser mais gritante, realmente o sangue está saindo de mim, aí eu estou percebendo, né? Não tem como não perceber. Mas e a fase pré-ovulatória? Não sei. E a fase ovulatória também não sei. E a fase da TPM? Eu comecei a ficar irritada. Então, a maioria das mulheres entendem que está entrando pela irritação, pelo negativo, então tá todo mundo modulado ali no ruim. No ruim. No ruim, não no prazer. E o feminino é prazer. Essa nossa região, bom, agora já vai entrar em orgasmo. Essa nossa região é orgásmica.
A natureza dela, essencial, do nosso feminino, é a criação orgásmica, prazerosa, no mínimo bem-estar. Então, quando as mulheres me procuram e vêm, né, com a TPM ou com qualquer outra reclamação do feminino, eu sempre pergunto qual o objetivo que te levou a buscar, o que você realmente quer, mas de verdade eu estou olhando para ela e eu estou mentalizando, enquanto eu não te conduzir para uma ciclicidade orgásmica, eu não estou satisfeita. E o quanto eu puder te mostrar isso, eu vou te mostrar. Porque o nosso feminino é assim, o nosso ventre é assim. A criação da vida, a energia da criação é orgásmica. A menstruação a prazer na vida. Prazer, né? Nossa, a gente tem que fazer um podcast só falando sobre orgasmo. Nossa, vai pegar fogo. Já está aqui, convidada. Né? Porque muitas, às vezes, a adolescente que está iniciando a fase sexual, ela não tem o conhecimento desse prazer, a importância desse prazer. Tem muita mulher que é velha e não tem conhecimento. Tem muita mulher que é velha e não conversa com o marido ou com o parceiro. Nem ela mesma sabe. Né? Então, vamos fazer uma proposta. Opa! Fazer o podcast orgásmico. Estamos aí. O parto, ele deveria ser orgásmico. A natureza dele é orgásmica. A menstruação, a natureza dela é orgásmica. Mas a gente perdeu isso. Então, quando as mulheres procuram lá, você tem, como é que é a tua menstruação? É normal, com aquela cólicazinha. Não bem. Isso não é normal. Não, normal é orgasmo, normal é prazer. Eu tô ficando até quente, gente. Nossa, isso é muito interessante esse assunto, né? Não é? É demais. Izzy, já vou deixar aqui, então, o convite, né? Convite a gravar mais um podcast. Vamos falar de uma das ferramentas que conduz a esse prazer feminino todo, que é o pompoarismo? Vamos. Olha, a gente vai deixar a Izzy aqui, ela vai morar aqui no nosso estúdio casinha e que ela vai vir falar com a gente, vai conversar com a gente, falar um pouco de pompoarismo, de orgasmo, o que mais que a gente falou? A gente falou de um monte de coisa. Mas nós vamos trazer a Izzy mais vezes. Libido, saúde feminina, saúde íntima feminina, a libido faz sexualidade. Olha, segue a Izzy. Né? Izzy, como que te acha nas mídias sociais? Eu tenho o meu canal no YouTube e no Spotify, só com meditações e reflexões do ventre feminino. Izzy Marzati, no YouTube Izzy Marzati, depois vamos pedir para o diretor lá vai colocar, né, bem direitinho, e são meditações e reflexões que fluíram dos próprios atendimentos, né, e eu falei, gente, isso é muito precioso para ficar guardado só com elas, então acessa lá o Spotify, que de vez em quando eu pego para ouvir, é sensacional, sem contar que ela tem uma voz maravilhosa, é sensacional. São meditações realmente muito bonitas, muito acolhedoras. É verdade. Parabéns, é realmente muito bacana o seu trabalho no Spotify. Temos Izzy também no Instagram. Inclusive, no Instagram tem um link da bio para entrar em contato com você. Isso. Né? Para saber sobre cursos. Isso. Programação de eventos, de cursos, círculos de mulheres. Tem lá o linkzinho da bio. Acho que fica mais fácil do que ficar passando datas, né? Então, clica lá, vai cair lá na página de eventos e... Novo evento que elas vão fazer, a constelação voltada vamos feminino, marcar a sagrado feminino. Vai estar lá também. E eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Gratidão. Eu poderia ficar a noite inteira aqui perguntando muitas coisas, mas nós vamos trazer a Izzy para falar com a gente, para conversar com a gente sobre ginástica íntima ou pompoarismo. Segue a gente, segue a Izzy, que a gente vai falar sobre isso, que é um assunto muito bacana. Eu já fiz o curso dela e é muito bom. Izzy, muito obrigada. Gratidão pela gentileza. Foi muito bom ter você estar aqui.
que essa luz, né, que isso seja luz aí para muitas mulheres. E para muitos homens também, né? Sim, porque sim. é importante os homens entenderem essa nossa natureza também, né? A importância. Eles vão olhar com um pouco mais de acolhimento, né? Não é frescura, é dor realmente para muitas delas, né? Sim, sim. É dor para muitas de nós. E aí não é loucura, né? Como às vezes a gente fica louca mesmo, mas Mas a loucura, né? faz parte de todo esse ciclo, né? É verdade. Mas Então, gratidão. Gratidão pela gentileza, por compartilhar o seu conhecimento com esse cuidado, com esse carinho que você faz. Agradeço. Muito obrigada. Gente, esse foi o programa de hoje com a nossa querida Izzy. Segue lá. Tem o nosso link na bio também do E Agora Balzac, que você pode mandar sugestão de programas, indicação de pessoas para a gente entrevistar. Temas que vocês queiram. A gente traz a Izzy para falar alguns temas, de repente. Exato. Entra lá, segue nós, né? @E Agora Balzac. Muito obrigada. Gratidão a todos. E agora, Balzac. Até mais. Até mais.